1 Samuel, capítulo 17, são 58 versos. Hoje é dia dos pais, não é isso? Te Você vai ter almoço em casa, turma aí? 58 versos. 1 Samuel, capítulo 17, que vai falar sobre vai nos contar a história, né, de Davi e Golias. E sabe o que esse texto tem a ver com o dia dos pais? Pense por um instante. Absolutamente nada. Vamos para o texto, porque o que importa é a palavra de Deus. Hã. É óbvio, irmãos, a gente brinca, e eu sou um dos que acho muito complicado Dia das Mães, Dia dos Pais caírem num domingo, e às vezes a gente percebe as pessoas fazendo planejamentos. As pessoas hoje o negócio tá as pessoas fazendo planejamentos, né, para o almoço, para o jantar, mas não vemos o mesmo planejamento todos os sábados para o culto ao Senhor. Isso é para refletir. Nós vemos as pessoas passando o sábado planejando o Dia das Mães e Dia dos Pais, mas não vemos o mesmo zelo aos sábados para o dia do Senhor. Mas aqui é outra história. Vamos para o texto de hoje, um texto que tão conhecido por tantos, mas eu nunca preguei esse texto aqui na igreja, acreditam nisso? Nunca preguei esse texto na igreja. 1 Samuel capítulo 17, 58 versos, irmãos. Nós vamos ter que fazer da seguinte forma hoje, e como uma narrativa bíblica, eu vou convidar vocês a visualizarem tudo aqui. Essa é a grande vantagem do gênero literário narrativo do texto bíblico. É como se fosse um filme, né? Tanto que eu ia até colocar, irmãos, mas eu falei: "Tô sem tempo". Mas quando você lê o verso 1 do capítulo 17, pelo menos quando eu li, enquanto eu estudava, só me vinha à mente a trilha sonora da batalha, sabe, do Senhor dos Anéis? Ou da abertura dos Vingadores, né? Tan tan, taranã, taran caramba! Porque é disso que se trata, na verdade, aqui, uma história épica. Mas, antes disso, por que é importante essa história, né? E a minha verdadeira introdução, na verdade, com vocês aqui nessa manhã, começa aqui com o texto. Você não precisa abrir, se não quiser eu vou ler. De 1 Coríntios, capítulo 15. Não precisa abrir se não quiser. Apenas 4 versos. Ouça o apóstolo Paulo falando aos coríntios: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que vos anunciei a vocês. Poderia até parar aqui. O qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se tiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ponto. Meus irmãos, se de fato estivéssemos olhando agora para uma obra cinematográfica de 1 Samuel, capítulo 17, talvez 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 4, poderia ser a abertura ou o prólogo do que se trata, o que vamos ser expostos, do que realmente se trata a história de Davi e Golias. Irmãos, nós temos aqui
como um bom filme narrativo, vários cenários, vários personagens, várias coisas acontecendo aqui. Hã? E num primeiro momento, quando a gente cai aqui direto nesse texto, nós temos a apresentação de um primeiro cenário. Um primeiro cenário, um acampamento de guerra. Então nós sabemos que tem uma guerra acontecendo aqui. Esse primeiro cenário, ele vai do verso 1 ao 11, onde vai nos ser apresentado, ah, os dois, vamos dizer, os dois times, os dois povos, o povo de Deus e os filisteus. Quem são os filisteus? Você sabe quem são os filisteus? Os filisteus, eles eram conhecidos como os povos do mar, que se estabeleceram lá em Canaã. Num primeiro momento, irmãos, principalmente num contexto geopolítico da época, você tem, falando politicamente da coisa primeiro, você tem, então, uma luta por território. O que está acontecendo? Esse povo aqui, esses filisteus, eles estão numa tensão constante, contínua com Israel. E isso, assim, a gente está em 1 Samuel. Essa tensão já aparece lá em Juízes, bem antes, livro de Juízes. Inclusive, o final do livro de Juízes, vocês lembram quem é o último juiz? Um sujeito que tinha um cabelo grande, assim, igual do Quirino, mas ficou assim, igual o Vicente, igual o Berg. Sansão, que cai no engodo de Dalila, e os filisteus, lá no finalzinho de Juízes. Então você já tem esse conflito acontecendo já um bom tempo, por causa de domínio de terra. O que acontece? Os filisteus, eles controlavam, então, uma federação de 5 cidades-estados, tá? Poderosas. Essas 5 cidades-estados vão ser conhecidas como Pentápole Filisteia. Quais são essas cidades? Gaza, Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. Então, essa região, que era onde os filisteus habitavam, ela, que hoje é conhecida como a faixa de Gaza e as áreas adjacentes, se tratava de uma uma terra fértil, e uma terra que ela dominava a principal rota comercial internacional, que levava o Egito à Mesopotâmia. Então, o controle dessa rota conferia grande poder econômico e militar. Não é à toa que eles estão ali e querem expandir. Ao mesmo tempo, eles estão vindo e expandindo num contexto, e, irmãos, 58 versos, não dá tempo de dar todo o contexto aqui. Mas quando você tem Deus instruindo Moisés e depois Josué para a tomada da terra, nós vamos ver lá no livro de Josué o fato de que Josué, já velho, ele vai dizer, olha, a parte que estão os filisteus, que é povo do mar, que está mais próximo do mar, nós não conseguimos tomar, não conseguimos dominar. Uma coisa que vai acontecer na consolidação do reinado lá no futuro, de Davi e Salomão, mais para frente. Tá? Então, enfim, você já tem um embate constante ali e o povo na missão de dominar a terra que Deus havia dado. Então, irmãos, os filisteus, aqui, eles não eram apenas vizinhos. Um povo vizinho de Israel. Na verdade, se tratava de uma potência imperial aqui, em ascensão e superioridade tecnológica. Eles já dominavam o ferro. Nós vamos ter outros registros aqui que os próprios israelitas precisavam dos ferreiros filisteus para manusear o ferro. Alguns vão dizer que os israelitas poderia se dizer que estavam ainda na idade do bronze, enquanto que os filisteus já dominavam a idade do ferro. Então nós temos aqui esse primeiro cenário, os preparativos para a batalha.
e mantenha sua Bíblia aberta, porque você vai ver este filme épico e real comigo, tá bom? Verso 1. Aí tu imagina a musiquinha lá de abertura, né, dos Avengers. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Afis-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam, então, num outro monte, ficando aquele vale no meio. Irmãos, vejam a cena. Vocês conseguem sentir a tensão do que está acontecendo? Hoje em dia, as guerras, elas são travadas, na verdade, dentro de salões ovais com botões. Você aperta um botão, vai um drone, vai um míssil. Você tem os snipers, as armas de longo alcance. Mas nós estamos num contexto em que pense você, homem, e pense você, mulher, seu marido, seu filho, seu sobrinho, seu neto, aqui, tá? Onde um vale separa eles, eles estão de frente uns para os outros, e eles estão prontos para receberem na carne machadada. Tem noção disso? De receber flechada, de lanças serem atiradas, espadas. Conta-se que até que se descobriu, isso centenas de anos para frente, a penicilina, até que se descobriu lá, todas as batalhas, era medieval, o sujeito morria muito mais, porque na batalha tomou um corte de raspão, mas matou o cara. E meses depois, ou dias depois, aquilo infeccionava e ele morria. É disso que se trata essa situação. Hã? Então nós temos aqui a cena montada com a com uma precisão militar e uma tensão que talvez fosse palpável ali naquele contexto. Os filisteus, inimigos históricos de Israel, estão ali acampados, um de frente ao outro, e há um impasse aqui. Uma guerra, ela está prestes a explodir. A expectativa é dessa batalha campal, dos exércitos então se chocando, como mais a realidade é ainda mais desmoralizante. Não baixou muito, não? Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Tá? Então tá. Não é que estava alto, é que eu falou. Tá bom. Mas, diante dessa realidade, algo mais desmoralizante vai acontecer. Em vez de uma luta aberta, surge agora um campeão. Irmãos, não é qualquer campeão, mas um sujeito chamado Golias, da cidade de Gate. Então, aparece aqui, entre os filisteus, tem um guerreiro terrível chamado Golias, quase 3 metros de altura, e ele nos é apresentado. Então, o primeiro cenário, para nos contextualizar, essa é a cena, como se fosse um grande RPG, onde você monta ali o cenário do jogo. E aí vem uma carta. Sinceramente, eu não sei como que... Porque o texto, ele faz questão de detalhar passo a passo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então a gente não sabe como que os israelitas não viram esse sujeito de longe, né? 2,90 metros para 3, aproximadamente. Só Shaquille O'Neal tinha 2,16 metros. Depois busca uma foto dele na internet, ele do lado da esposa. Esse aqui, então, aparece. A descrição dele vai ser aterrorizante, meticulosa.
O objetivo dessa descrição é fazer com que os leitores originais, assim como nós, tenhamos medo, pavor, o mesmo medo que o povo sentiu lá. É por isso tanto detalhamento sobre esse sujeito. Por quê? Não se trata de um homem comum. Verso 4. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Então, imaginem uma verdadeira montanha de músculos, coberto de bronze e ferro, surgindo do vale, saindo do meio dos exércitos ali, com uma armadura monumentalmente assustadora. Essa é a cena. Verso 5 diz que ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam uns 60 quilos. Acho que a gente não tem ninguém aqui com 60 quilos, né? As crianças não vieram hoje. Mas é você tentar pegar uma criança de 60 quilos num braço só e jogar. Trazia caneleira de bronze nas pernas, dardos de bronze sobre os ombros, a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de ferro pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia um escudeiro. Então, meus irmãos, nós temos aqui a personificação da força bruta da tecnologia militar da época. Uma tecnologia avançada para o seu tempo e de uma arrogância inabalável. Seremos nós, talvez, com facas de churrasco, né? Com espetos, e à nossa frente, do absoluto nada, surge um tanque de guerra. E agora? Irmãos, atenção aqui para essa descrição da armadura. Foi descrito a armadura do gigante. Por que atenção? Porque daqui a pouco, de novo, teremos uma descrição de uma outra armadura no texto, mas nós vamos chegar lá. Meus irmãos, só que diante disso, o que torna Golias verdadeiramente aterrorizante não é o seu tamanho, não é a sua armadura, mas o desafio. Porque presta atenção, vamos lá. Quem é o mais alto aqui hoje? É o Berg ou é o... Tem o Washington também. Tem o Washington, o Berg, o Guilherme. Quem é o mais alto aí? É o Guilherme? Tá. Se juntar uns 3 ou 4 de mim, a gente pega ele. Entendeu? Uns 3 ou 4. Junta, pronto, eu, André, arruma mais uns 2 magrinhos aí. A gente pega, a gente segura. Cada um segura numa perna, o outro num braço, e vem um quinto e acerta a cabeça. Mas o desafio que ele está fazendo, além de aterrorizante, é desmoralizante. É desmoralizante isso aqui. Ele não apenas desafia o exército de Israel como oponente militar, mas ele vai afrontar o Deus de Israel. E aí ele lança, então, o desafio com as exigências da batalha. Verso 8. Golias parou e gritou para as tropas de Israel. Cara, aqui não fala como é que era a voz desse sujeito. Mas imagina um vale onde esse som vai ecoar. O cara com quase 3 metros de altura, vestido no ferro e no bronze. Um silêncio. E então, imagino eu, não é possível que ele tinha uma voz fininha. Não é possível. Anderson Silva? Não é possível. Imagino eu que o texto diz que ele parou e gritou para as tropas de Israel.
Para que vocês saíram? Para formar uma linha de batalha. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: vocês formaram linha de batalha? Para quê? Não vai precisar. Não vai precisar. Não sou eu filisteu? E vocês não são servos de Saul? E olha que interessante que no início do desafio, o gigante vai colocar o nome do rei de Israel. Como eu falei, os filisteus eram formados por 5 cidades, estado, né? Então pode-se dizer 5 governantes, 5 reis. E esse filisteu aqui é escolhido para representar todos os filisteus, todas as cidades-estado. E ele fala: eu estou aqui. E vocês? Não são servos de Saul? Então escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. Nas entrelinhas, irmãos, é óbvio, poderia ser qualquer um soldado. Mas nas entrelinhas, e principalmente para o povo que está ali, quando eles ouvem isso, eles são lembrados pelo próprio inimigo quem governa eles. Quem é o representante deles? Quem é que tem que ir lá enfrentar aquele sujeito de 3 metros de altura, criado a Nescau, né? Nescau e Whey Protein. Verso 9. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Vocês têm que imaginar com esse voo. Dê-me um homem para que lute comigo. É isso. Irmãos, a construção desse texto e esse discurso é muito impactante. E a impressão que eu tenho é que quando a gente vai para o verso 11, parece que a coisa dá uma minguadinha. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Nós temos então, irmãos, a proposta aqui do gigante de uma guerra por procuração, um combate de campeões. A proposta de Golias aqui, para um combate desse nível, dessa forma, não era tão incomum assim na antiguidade, mas era uma forma de evitar uma carnificina, uma batalha de longa escala, com o objetivo de todo o conflito, então, ser decidido entre 2 homens. Para o público original, não só para aqueles que estavam ali, mas para os primeiros leitores dessa narrativa, a recusa de Israel em aceitar esse desafio, e principalmente porque daqui a pouquinho a gente vai ver que o sujeito ficou 40 dias. Filho, imagina esse negócio. Não foi um dia, não. Um desafio de 40 dias. A recusa de Israel em aceitar significava uma humilhação profunda e um reconhecimento de superioridade dos filisteus e do medo desse campeão inimigo. Porque, afinal de contas, meus irmãos, aonde estava o rei? Aonde está Saul? O próprio rei Saul, ele deveria ser o líder corajoso, o campeão de Israel, o homem escolhido. Quem era Saul, gente? Saul foi o sujeito que foi escolhido pelo povo por sua altura imponente e aparência. 1 Samuel 9:2 diz o seguinte, verso 1 e 2. Havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Bacarote,
filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Esse é o pai. Ele tinha um filho chamado Saul, moço, ou seja, jovem, e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Caramba! Cadê esse homem? O texto diz no verso 11 que ele se espantou e ficou com muito medo. E é interessante como que no capítulo anterior vai ser dito que o Espírito do Senhor se apartou da vida de Saul e do próprio Senhor veio um espírito maligno para atormentar ele. Este é o homem. Este é o representante de Israel. É neste que o povo está depositando sua confiança, ou, na realidade, já nesse contexto, sua desconfiança. Eu estou seguro, irmãos, dentro do próprio contexto de um rei em Israel, o rei, ele também era visto, ou tinha como sinônimo, o ser pastor de Israel. Quando diz assim, quando Jesus diz, povo, texto que ele fala, estão como ovelhas que não têm pastor. Pastor ali não é tão somente, não é alguém como eu, nesse sentido, mas num contexto em que não há um representante real de Deus que os conduza nos caminhos do Senhor e governe com justiça para a glória de Deus. É isso. Me foge à memória aqui o relato, se eu não me engano, em 2 Reis. Me foge à memória. Me foge à memória. Primeiro ou 2 Reis. Mas o relato de um rei que vai para uma batalha, consulta o profeta, e o profeta era um rei mau, tá? E o profeta diz o seguinte, estou vendo a nação sem pastor. Ou seja, era um sinônimo de que o rei ia morrer. Saul é o pastor de Israel. Escolhido segundo o coração do povo. Guardem isso. Hã? 1 Samuel 10:23 diz o seguinte, falando de Saul ainda. Então correram e o tiraram de lá. Saul estava escondido. Ele ficou em pé, no meio do povo. E era o mais alto de todos. Dos ombros para cima sobressaía. Então, irmãos, o povo de Israel tinha também o seu próprio gigante. Os homens escolheram, segundo o seu coração e segundo a sua vontade, um representante que lhes sobressaía. Tinha seu próprio gigante. Um homem cuja armadura pesada, nós só temos da armadura de Saul, era símbolo da sua autoridade e do seu próprio poder. Mas com toda a sua autoridade, poder e tamanho, irmãos, sempre você vai encontrar alguém maior. Sempre vai ter alguém maior. E a gente não pode esquecer que lá em 1 Samuel, capítulo 8, verso 20, o povo clamou por um rei com um objetivo. Para que nos julgue e saia adiante de nós e lute as nossas batalhas. É o povo dizendo, queremos um rei. Queremos um rei. Tanto que Samuel se chateou, mas Deus vai dizer para Samuel, olha, eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando a mim, porque sou eu que venço as batalhas deles, mas eles estão querendo um homem. Então tá, deixa eles escolherem. Meus irmãos, diante desse cenário de terror, essa não é a primeira vez, sabiam disso? Que Israel enfrenta gigantes. E não é um histórico muito bom da relação com Israel, de Israel com gigantes.
Deus, lá atrás dessa história, ele tinha resgatado Israel da escravidão do Egito, lembram-se disso? E conduziu os israelitas até a entrada da terra prometida, em Canaã. E em Números, capítulo 13, Moisés enviou 12 espiões para explorarem a terra. Eles vão lá e vão perceber, caramba, a terra é maravilhosa. Mana leite e mel, ou seja, uma forma de dizer, é fértil, é espetacular. No entanto, eles também vão dizer que vimos gigantes. 10 deles concluíram isso. A gente não pode atacar, não. Por quê? Porque o povo lá é mais forte do que a gente. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos os gigantes descendentes de Enaque. Isso está lá em Números 13, do 31 a 33. Descendentes de Enaque. Diante desses gigantes, a gente parecia gafanhoto. É óbvio, um exagero da parte deles, mas para ilustrar a potência daquele povo, daquela tribo lá. Naquela ocasião, lá atrás, tá? Apenas 2 espiões que foram enviados, lembram-se? Foram 12. 10 disseram, é muito bom, mas não dá para a gente não. Né? Eu desisto, Senhor. Não dá para a gente não. Apenas 2, Josué e Caleb, disseram, não, olha só, o Senhor vai nos dar a terra. O Senhor nos dará a terra. Meus irmãos, diante desses relatos lá, de uma forma geral, todo o povo ele ficou com medo dos gigantes lá, e se recusaram a entrar na terra. E aí, lá, Deus declarou que, com exceção de Josué e Caleb, toda a geração que saiu do Egito ia morrer no deserto. Vai morrer todo mundo. Por quê? Porque não entenderam que a vitória de vocês está atrelada a mim. Não confiaram em mim. Duvidaram de mim. Olharam mais para as suas próprias potencialidades e se viram fracos e indefesos diante da vida. Se vocês são fracos e indefesos, disse o Senhor, então morram. Apenas Josué e Caleb eu vou manter. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? 40 anos. 40 anos. Durante 40 anos, o povo de Israel vai perambular pelo deserto, debaixo do juízo de Deus, enquanto uma geração inteira está se extinguindo. Será que o número 40 é um acaso? Será que um desafio de 40 dias, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é por acaso? Irmãos, o povo... Aí vamos voltar aqui para a batalha? Fizemos um... Como é que chama no filme? É um flashback. Tu vai lá atrás, a cena em preto e branco, não é isso? Aí volta agora, de volta para o futuro. Volta colorido. O povo conhecia essa história. Todos conheciam essa história. E com certeza, naquele momento, diante daquela montanha de músculo que fala e anda, vocês têm que imaginar o temor deles. Por quê? Um desses gigantes voltou. Caramba, voltou. Um dos gigantes voltou. Quando Josué, de novo, flashbackzinho aqui, preto e branco. Quando Josué conquistou os Anaquins, e não são os Skywalkers, mas Zenak, essa tribo, ela se mudou e foram se estabelecer em Gaza, Gate e Asdod. Gate, a cidade natal de Golias. Portanto, provavelmente, um descendente dos Anaquins. Eles voltaram. Um novo teste.
uma nova prova para o povo de Deus. Por quê? Porque a própria terra que Deus tinha prometido ao povo estava novamente em grande ameaça. O gigante voltou. E aí nós vamos para o segundo cenário. Será que a gente consegue terminar esse sermão hoje? Só o segundo cenário agora. Davi. Aí fechou. Então, como é que foi o primeiro cenário? O ambiente da batalha e a apresentação do inimigo, ok? E o desafio, a afronta. Corta. Então, naquele cenário você tinha tambores, aquela coisa toda. Aí corta. De repente, uma flautazinha, os passarinhos. Davi em casa. Davi em casa. Isso vai ser do verso 12 ao 19. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Percebe como que o narrador aqui ele está nos, né, riqueza de detalhe. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do pai em Belém. Por que ele ia a Saul e voltava? Porque nós vimos no capítulo anterior, você pode ver em casa depois, no capítulo 16, quando Davi vai ser ungido rei de Israel, escondido por Samuel, vai ser ungido o rei, e na sequência o Espírito do Senhor vai estar com Davi, vai sair de Saul, vai deixar Saul, o Senhor enviará o espírito maligno para atormentar Saul, e Davi, no final do capítulo 16, vai ser enviado para ir lá tocar a harpa para acalmar Saul. Então eles já se conheciam. Entre o capítulo 16 e o capítulo 17, algum tempo se passa, meus irmãos, não sabemos quanto tempo. Muito provavelmente, Davi, aqui no capítulo 16, deveria ter entre 12 e 15 anos. Está por aqui, entre 12 e 15. E quando, capítulo 17, ele vai batalhar com Golias, ele já tem provavelmente entre 15 e 17 a 18. É por aí. Fato é que ele não tem 20. Porque a lei de Deus, lá em Deuteronômio, vai dizer que para ser contado num exército, tem que ter de 20 para cima. E é por isso que Saul, quando olha para Davi, fala: não, ele é muito jovem, ele é muito moço, não pode. Não está na idade. Ou seja, esse é o Davi. Tá? Algum tempo se passa, mas Saul conhecia Davi. Então, quando diz que Davi ia servir a Saul e voltava, então ele ia, tocava a harpa, o demônio, né, dava uma acalmada, aí Davi voltava para casa, apacentava a ovelha, daqui a pouco mandava um fax rápido para Davi: volta que os demônios voltaram, vai o ungido do Senhor para que o endemoniado lá, o rei, se acalmasse. Bom, nisso, no verso 16, então, vamos lá, vocês ouviram a musiquinha, né? A flauta, os passarinhos, aí Davi está em casa. O pau quebrando, na verdade não estava o pau quebrando, que os caras estavam lá com medo. E nós vamos ser informados que entre o primeiro desafio, né, do verso 1 ao dos versos iniciais, até aqui, já se passaram 40 dias. Tanto que na mente do próprio pai, vai dizer assim, o pai vai dizer assim: ó filho, vai lá, eles estão lá na batalha. Inocente. Não sabe, eles não estão na batalha, eles estão tremendo, se tremendo de medo igual galinhas. É isso.
Só não botaram ovo porque Deus lhes poupou essa vergonha, de tanto medo que aquele povo estava. Aqui, nesse cenário, de novo, o narrador faz questão de nos lembrar do desafio. O filisteu, verso 16, vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Irmãos, lá atrás, flashback de novo, Israel tinha temido entrar na terra por causa de gigantes. Consequentemente, passaram 40 anos no deserto. Agora, Golias, descendente deles, está zombando de Israel toda manhã e tarde e o faz durante 40 dias seguidos. O desafio de Israel, então, como povo eleito, aliançado com Deus, estava chegando no seu clímax. Por quê? Veja, e eu não tenho tempo para me deter muito nesse detalhe, mas em vários momentos muito importantes nas narrativas bíblicas, quando o número 40 aparece, seja dias ou anos, significa que um grande cenário vai ser modificado. Haverá uma grande mudança. Haverá dificuldade, haverá luta, mas vai ter uma virada de chave. Pense o povo no deserto, pense o próprio Cristo jejuando 40 dias, pense o tempo de chuva do dilúvio. Estamos de novo aqui, onde o narrador está utilizando de um recurso literário para já nos dar alguns gatilhos. Principalmente para quem conhece isso que eu estou dizendo. Ou seja, o povo original conhecia. Há um gatilho aqui. Qual é o gatilho? Apresentou-se Davi e foi dito: olha, vai ter mudança. Vai ter uma mudança. E é interessante que quando a gente olha de novo para o verso 1 e 2, os filisteus, diz lá, juntaram suas forças para a batalha. Esse texto no hebraico, ele está na voz ativa. Os filisteus juntaram suas forças para a batalha. Saul e os israelitas foram reunidos. Está na voz passiva. Sabe o que significa? Não havia liderança proativa alguma em Israel. O povo está desbaratado. Não há confiança. Por que tanto medo? Porque aquele que nos representa não é suficiente. Então esse é o momento de provação dos israelitas. E nessa provação de 40 dias, de novo falharam. Porque para eles, o gigante é imbatível. E somente de ver, eles querem fugir. Bom, Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Então ainda está a musiquinha, os passarinhos, né? Essa é a cena. Corra, leva isso para seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos leve para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. De que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Não, não estão lutando. É que o pai não sabe. É que o pai não sabe. E aí, agora nós temos Davi sendo levado para o primeiro cenário, o cenário da batalha, nas fileiras de Israel. Ele vai chegar ao campo de batalha, vai questionar sobre o desafio de Golias. Verso 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas ainda estavam para colocar-se em ordem de combate e, aos gritos, chamavam pela batalha. Talvez eles estavam tentando... Sabe, já viu o cara que está com medo e começa algum mantra pessoal? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aos gritos, talvez tentando ali ganhar alguma coragem, né? 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem. Todo dia isso, tá? A humilhação era todo dia.
em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Chegou lá perguntando aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias. Percebam que a maneira da entrada de Golias na cena é muito parecida com a primeira vez, mas agora, diante de todo o exército de Israel, você tem um indivíduo que tem uma forma de ver a coisa por um outro ponto de vista. E falou a mesma coisa que havia falado anteriormente. E Davi agora escutou. Davi escuta. O texto diz no verso 24 que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E eu imagino, já viu aquele meme do John Travolta? Como assim? Ele escuta, todos fogem de medo e Davi está vendo isso. E diziam uns aos outros. A turma corria, e isso porque estavam gritando antes, né, tentando arrumar coragem. A turma corria e dizia: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará filho em casamento e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então, Davi perguntou aos homens que estavam perto dele. Então, assim, o narrador aqui está dizendo para a gente o que era dito entre eles enquanto fugiam. Davi vai ouvir deles mesmos, a partir do verso 26, quando ele pergunta. E, meus irmãos, aí a gente tem que ir rapidinho para o final, para os últimos versos, para entender por que esse final do capítulo 17, onde, me acompanhem, verso 55. Quando Saul, vamos lá para o verso 55. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com os filisteus, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Irmãos, não é que Saul não sabia quem era Davi. Saul não perguntou quem é aquele jovem. Saul não sabia de quem ele era filho. Por que Saul está perguntando isso? Porque ele havia prometido que ao homem que matar este gigante, eu darei minha filha em casamento e vou isentar a família de impostos. Então Saul, ele estava ali querendo saber quem era por causa do que está aqui no verso 25, para ele cumprir ali a fala dele. Então alguns vão dizer que é porque ele não reconheceu Davi, mas como que Davi estava lá tocando harpa? Será que ele endemoniado não viu? Não, não é isso. É porque ele precisava cumprir essa promessa. Vai casar com a minha filha e a família não vai pagar imposto mais. Ele é filho de quem? Porque quem ele é, eu sei. Tudo bem, vamos para frente. Bom, para fechar, quando ele vai dizer que eu sou filho de Jessé, o belemita, ou seja, o que vive em Belém, nós temos aqui, teologicamente, e o capítulo 17 ele fecha assim para deixar claro, o inimigo agora é outro. Ou seja, passou-se um grande desafio, mas agora duas casas entrarão em combate. A casa de Judá com a casa de Benjamim, que é a tribo de Saul. E aí é o restante de Samuel. Primeira Samuel, né? Bom, voltando aqui. Davi perguntou: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? E ele faz uma outra pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E meus irmãos, aqui Davi, ele começa a deixar claro a todos do que realmente se trata essa batalha, irmãos. Não se trata de uma disputa por terreno. Não se trata nem mesmo, em primeiro lugar, de uma batalha física. Irmãos, se trata de uma batalha espiritual. E Davi começa a deixar isso aqui muito claro. Primeiro, ele apela para a circuncisão. O que é a circuncisão? É a marca visível de que há um pacto, naquele contexto, entre você e Deus. É Davi dizendo: eu tenho pacto, vocês têm pacto, vocês se esqueceram quem nós somos.
E mais, pacto com quem? Com o Deus vivo. Por que Deus vivo? Porque o deles não é nada. Ainda, irmãos, precisamos ter essa mentalidade que, nesse próprio contexto, a ideia das divindades dos outros povos, ainda no imaginário, era uma realidade. Como se Dagon e aqueles deuses falsos realmente existissem. Né? É mais à frente que vai ficar cada vez mais claro que, na verdade, não são deuses, né? São entidades malignas. Mas Davi, ele começa a deixar claro isso. Na cultura do Oriente Próximo, na época, ou seja, daquela região, a honra e a vergonha eram valores sociais e culturais primordiais. O desafio aqui de Golias não era, então, irmãos, apenas militar também, mas uma afronta à honra de Israel, à honra, e mais significativamente, ao seu Deus. E o silêncio e o medo de Israel resultavam em vergonha, muita vergonha. A disposição de Davi aqui, quando ele ouve isso, a disposição dele para lutar, em parte, vai ser movida por um desejo. Qual o desejo? Remover essa afronta. Eu vou remover esta afronta. E mais, restaurar a honra de Deus diante dos povos e a honra do povo dele. E a sua declaração: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Ressoa com essa mentalidade. Tá? Verso 27, o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. E aí, irmãos, Eliabe, o irmão mais velho, ouviu. Tu imagina, tá? Tu é o mais velho, tarimbado. Talvez só não seja mais alto que Saul. Saul era o mais alto de todos. Sujeito valente. Tu ouve teu irmão, que ficava cuidando de ovelha e tocando harpinha, né, pro rei. Começar a fazer esse tipo de pergunta e de indagação. Ouviu Davi falando com aqueles homens, ficou irado com Davi. Aqui a gente tem uma cena familiar, tá? Quem nunca? Por que raios você veio pra cá, moleque? Você vai fazer o que aqui? E, e com quem você deixou as poucas ovelhas, né? O narrador aqui já nos disse que ele era um sujeito responsável, ele deixou tudo direitinho lá. Sei que você é presunçoso e mau. Olha o que o irmão mais velho disse, o seu irmão mais novo. Você veio aqui só para ver a batalha, tu quer ver sangue, né? Davi respondeu: olha, o que foi que eu fiz agora? O texto é tão honesto aqui. Nesse Davi que tem entre 15 e 17 anos. O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele, largou para lá, na direção de outro, e fez a mesma pergunta. Tipo assim, continuou perguntando. O povo lhe deu a mesma resposta diante. Então, Davi vai se oferecer como voluntário, do verso 31 ao 40. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi, então Davi está incomodado, siri na lata. São duas perguntas que ele está fazendo. O que o rei vai dar e quem é esse maldito? Quem é esse que não tem pacto com o Deus vivo e está afrontando ele e o exército dele? Quem ele pensa que é? Ele estava arretado ali. E a coisa espalhou. Alguém ouviu e foi falar com Saul. Gente, Saul era para estar na frente da batalha. Se Davi está falando entre o povo e alguém teve que ir lá em Saul correndo contar, onde está Saul? Talvez escondido embaixo da cama. O homem segundo o coração dos homens.
foi anunciar a Saul, que mandou chamar Davi. Davi, então trouxeram o menino, o rapaz disse a Saul. Agora você vê, né? Davi está diante de Saul, um rei já velho, não caquético, mas um homem maduro, grande. A gente vê que a armadura do cara era portentosa. E ele fala assim: fica desanimado não, que ninguém desanime por causa daquele gigante. Este teu servo irá e lutará contra esse filisteu. E o texto começa a marcar a diferença de Saul, o homem segundo o coração dos homens, para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Me perguntaram uma vez: mas por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? É óbvio que nós temos muitos aspectos de diferença entre eles. Talvez o mais importante, a própria confiança que Davi tem no Senhor. Saul não. O histórico anterior de Saul, inclusive, ele vai ser rejeitado pelo Senhor, porque Saul, ele vai confiar muito mais em rituais religiosos vazios. Qualquer semelhança com as igrejas do século XXI não é mera coincidência. Homens e mulheres que acham que são cristãos pactuados com Deus tão somente porque frequentam uma casa de culto. Porque se vestem de crente, porque não xinga, que confiam em rituais vazios, mas continuam conduzindo sua vida segundo a percepção dos seus olhos, segundo a força de suas mãos. Não confiam no Deus vivo, mas são assustados, amedrontados com a vida. Esse é Saul, que vai ser rejeitado pelo Senhor. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele, você ainda é jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Meus irmãos, a paralisia aqui de Saul e a paralisia do próprio Israel, o exército, não é apenas uma falha militar, é uma falha espiritual. Uma consequência direta da ausência da presença de Deus na vida deles, da ausência do poder de Deus. Por que você tem medo nesse mundo? A resposta é simples: porque você sabe que você é insuficiente. Porque você sabe que uma bala pode te matar. Porque você sabe que um pica-gelo pode te furar. Porque você sabe que sem cartão de crédito, com o Lei Magnitic, tu tá perdido. Que bom que não foi um de nós. Porque você sabe que quando olha para esse mundo, e se você estiver dependente de você mesmo para se manter neste mundo, você está perdido. E isto causa em nós grande medo. Esse é o ser humano que não confia no Senhor. Por quê? Isto é resultado de ausência de presença de Deus na vida dele. Porque ele continua conduzindo a sua vida pela sua própria força. É uma pena, meus irmãos. A igreja está vazia por causa de dia de pai, para ouvir um negócio desse. Não sei como é que vai ser à noite. Eu brinquei com alguém aqui. Não, o pessoal vai vir à noite. Não, mas depois do almoço aí tem o café da tarde, depois vira a janta. Pronto. E dia do Senhor, vá para as cucuias. Mas na hora que bate o desespero, o medo, quer me ligar. Não tem compromisso com o Senhor dominical, não tem compromisso com o Senhor diário, e quer que eu seja o representante dele na fé. Meu irmão, eu não tenho fé por você. Eu tenho muito mal minha fé.
eh serve pra fica para mim. Muito mal pago minhas contas com minha própria fé. Eu não tenho fé por você. E a falta, a ausência do Senhor na sua vida se dá por negligência, onde você acredita que porque frequenta ambientes religiosos, o Senhor está contigo. Então essa é a falha deles, eles estão confiando em sua própria força, sua própria estratégia. E quando eles olham para a realidade, eles percebem: é insuficiente, não serve. Saul então, o rei segundo o coração do povo, que deveria liderá-los na batalha, revela-se um líder que não tem mais o favor divino. Portanto, é alguém incapaz de inspirar fé ou coragem. Você inspira fé e coragem na sua casa? Você inspira fé e coragem no seu trabalho? Ou você é um molenga, um medroso? Já viu aquelas pessoas, eu detesto isso, irmãos. Sabe, gente que é assustada e que fica desesperada e quer te desesperar junto. E a pessoa não fica em paz enquanto você não ficar desesperado juntinho. A afronta de Golias não é só ao exército, mas é a incapacidade do seu representante, do seu rei. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando via um leão ou um urso, e levava um cordeiro do rebanho. Irmãos, são 58 versos. Por que vocês acham que eu estou lendo isso para vocês? Vocês já perceberam, vocês já leram esse texto? Porque a gente é tão acostumado a ouvir o resumo, né? Por isso que eu estou lendo isso com vocês. Quando via um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e tirava o cordeiro da boca dele. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba, irmãos, e o golpeava. É óbvio, com algum material perfurante, até matá-lo. Meus irmãos, esse Davi aqui, o pessoal também faz um negócio, né, um negócio meio, vamos dizer, romântico, não é romântico que eu quero dizer, com Davi, um negócio meio assim, ai, Davi, meio dramático. Davi, a partir daqui, ele vai se tornar um homem de guerra, violento, mas justo. Óbvio que ele vai ter erros também, mas o que eu quero dizer? Que ele não é o Davizinho, não. É um sujeito que não vai poder construir o templo de Israel de tanto sangue que ele vai ter na mão. Esse é o Davi. É Deus usando características do rapaz que o próprio Deus deu a ele. Agarrava pela barba, golpeava até matar. Esse teu servo matou tanto o leão como o urso. E ele completa, de novo, se repete a frase, a ideia. Este filisteu incircunciso será como eles. Por quê? Vai ser como eles. Se eu tiver que agarrar pela barba e golpear até matar, eu o farei. Por quê? Porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Tá o rapaz falando para o representante do homem, do povo. Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você.
Depois disso eu vou falar o quê? Vamos fazer um Pai Nosso aqui antes. Irmãos, como um novo Josué e Calebe, Davi entra em cena certo de que o povo de Deus pode derrotar gigantes. E a motivação de Davi aqui não é por glória pessoal, não é para provar alguma coisa para os seus irmãos, não é para provar alguma coisa para Saul, mas o que a gente tem nesse rapaz é um zelo ardente pela honra do nome de Deus. Um zelo ardente pela honra do nome de Deus. E ele não suporta a afronta ao Senhor. E essa indignação santa vai distinguir ele de todos os outros, todo o exército de Israel. Ele vê a questão não como uma disputa territorial ou uma disputa militar, mas como um ataque direto ao Deus de Israel. Saul, verso 38, vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. De novo a descrição de uma armadura na narrativa. Davi cingiu a espada com a armadura e tentou andar. A gente não pode esquecer que Saul era o gigante que havia no povo de Israel. Era o maior deles. Tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: eu não posso andar com isso. Eu nunca usei isso. Em outras palavras, eu sempre confiei no Senhor. Eu nunca precisei de armas humanas. Eu nunca precisei de selo real visível de autoridade. Eu sempre tive o Senhor. Ele é meu pastor. Não tenho falta de mais nada. Davi tirou aquilo sobre si, pegou o cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Meus irmãos, esse episódio aqui ilustra que a armadura do rei era muito mais do que uma proteção física. Essa armadura, ela representava a autoridade, poder, o status do próprio monarca. É dizendo assim: beleza, Davi, então você vai? Vai. Mas você vai como meu representante. Você vai com a minha armadura, você vai com o meu selo. Mas no caso de Davi, a rejeição da armadura de Saul tem um significado muito mais profundo. Ela demonstra a confiança de Davi em Deus. E aponta para o fato que, de fato, ele será o representante de Deus que vai pastorear, proteger e defender o rebanho do Senhor. Em vez de armamento humano ou de autoridade de rei, Davi prova que a verdadeira força está na fé. Engraçado que hoje em dia parece meio demodê falar isso, não é? Meio: mas pastor, como que você diz que eu tenho que confiar mais no Senhor tendo fé? Ou seja, tendo a fé como verdadeira arma. Diante de tanta coisa acontecendo, tá aí a tecnologia para nos ajudar. Enfim, parece que a gente vive num contexto em que o fator fé e fidelidade, como falamos aqui na semana passada, em Deus, se tornou assim: é a última coisa. Se nada der certo, bom, agora eu vou orar. Senhor, agora é contigo. Deus, agora? Como que agora é comigo? Davi pediu para se tornar o representante de Israel e defensor da nação contra o inimigo. Mas, meus irmãos, Golias
Eu sei que vocês não prestaram atenção nesse detalhe, até porque vocês não sabem o que eu vou falar, mas eu deixei para falar isso aqui. Golias não é simplesmente um gigante. Vocês se lembram da descrição da armadura dele? Lembram? Verso 5: vestia uma couraça de escamas de bronze. Irmãos, no texto original hebraico, você só tem lá, literalmente, a palavra escamas. O termo couraça é uma inferência, é assim, bom, vestia escamas de 60 quilos. É uma espécie de armadura. Mas o texto diz apenas escamas. O texto diz que Golias tem escamas. Golias nos é apresentado, lá no início, como uma serpente que tem escamas. Vamos fazer mais um flashback? Em 1 Samuel, no capítulo 11, Saul, ele vai enfrentar um amonita, dos Amons, lá, chamado Naás, ou, no hebraico, Nashaha, algo assim. Um nome que significa serpente. Então Davi enfrenta um amonita chamado Naás, serpente, na batalha. Após ele ter sido ungido, e antes de ser aclamado como rei, Saul enfrentou uma serpente, e agora Davi também vai precisar enfrentar uma serpente. Trata-se de um teste que demonstrará se ele é ou não adequado para o cargo do rei de Israel, o representante de Deus, que governa o povo com amor e justiça e sabedoria. Uma provação onde uma serpente precisa ser esmagada para validar como um rei digno de Israel. E ele vai ter que fazer isso confiando só no Senhor. Usando unicamente as armas de um pastor, Davi se dispõe a domar e eliminar o animal que atacou o rebanho do Senhor. No jardim do Éden, Adão, ele deveria ter domínio sobre os animais. Mas Adão foi derrotado por uma serpente. E agora, uma nova manifestação ou representante da serpente está diante de Davi, desafiando o povo de Deus. E a gente vê no verso 44 que ele maneja o poder da morte. E aí, meus irmãos, a tensão do texto cresce. A luta, que vai do verso 41 a 54. O filisteu também vinha caminhando e se aproximando de Davi, tendo à frente seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou. Davi foi desprezado pela sua própria família no capítulo anterior. Não foi nem chamado quando Samuel quis ver os filhos de Jessé para escolher o rei. Davi foi desprezado pelo seu irmão no campo de batalha. Davi, de uma certa forma, foi desprezado pelo próprio Saul quando disse: olha, muito jovem, não tem experiência nenhuma. E agora o inimigo final também despreza Davi. Olhou, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço, ruivo, de boa aparência. O filisteu disse a Davi: eu sou algum cachorro
para que você venha contra mim com um pedaço de pau. E aí, diz o texto, pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. De fato, no verso 43, é agora o que estava apenas com sinais e sombras, é deixado claro. Se trata de uma batalha de divindades. É uma batalha espiritual. Golias, o filisteu, se coloca em nome dos seus deuses, amaldiçoando Davi e seu povo. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Irmãos, o negócio aqui, isso aqui seria o clímax do filme. O confronto. Eu imagino assim, tela preta, bum! Aí vai abrindo assim, ó, o confronto. Davi vai dar uma resposta, onde ele vai prometer arrancar a cabeça desse filisteu. Esmagar a cabeça da serpente. O diálogo final, então, entre Davi e Golias é o clímax teológico aqui. Golias, cheio de desprezo, amaldiçoa Davi por seus deuses, onde ele vê um jovem insignificante e desarmado. Mas Davi responde, meus irmãos, com uma das mais poderosas declarações de fé e de soberania divina em toda a Bíblia, que merece ser lida e ouvida com atenção. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Davi não falou isso aqui calminho não, tá? Davi devia estar com sangue nos olhos. Devia estar babando. Devia estar louco para pular no pescoço de Golias. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Depois de um discurso desse, eu não sei como que aquele exército não partiu para cima junto. Uma afirmação de fé, de confiança. Vocês não estão lutando contra mim, vocês estão lutando contra o Senhor. E como justa punição dele, ele vai entregar você em minhas mãos. E toda a nação e todos os povos verão: há Deus em minha vida. Há Deus em Israel. Meus irmãos, vocês percebem que Davi, ele não está apenas lutando. Davi está pregando. Davi está pregando. A atitude de Davi, na cena seguinte, em que Davi parte para cima, é a consequência final de uma declaração de fé. Eu faço o que faço em nome do Senhor, porque eu sei quem Ele é, eu tenho pacto com Ele. E Ele já me entregou você. Davi está proclamando a soberania de Deus. Ele está declarando que a vitória não vai vir por meios humanos,
A vitória não vai vir pelo seu diploma, não vai vir pelo seu curso, concurso, pelo seu emprego, pelo seu patrão, pelo seu superior, pelo seu subordinado, mas pela intervenção divina, pelo poder do nome do Senhor, porque só a Ele você presta contas, se é que presta contas. Te pergunto, de verdade, você não queria confiar nesse Deus assim? Um caminho foi aberto para isso, pelo sacrifício de Jesus, para você confiar nesse Deus assim, onde você não luta, você prega, onde você não se defende, você anuncia a honra do Senhor. A glória não será sua, mas de Deus, e todos saberão disso. É Davi dizendo: a guerra é do Senhor. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e, com sua funda, atirou contra os filisteus, atingindo-o na testa. A pedra se cravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e uma pedra. E ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu, lançou-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém, as armas dele, Davi colocou na sua própria tenda. Os versos finais eu já expliquei para vocês do que se trata. Meus irmãos, talvez você já possa ter ouvido alguma tentativa de pregação nesse texto. Tentativa. Onde nessa tentativa, aquele que tentava pregar disse para você: seja como Davi. Eu te pergunto, você consegue ser como Davi? Os pregadores diriam: seja como Davi, pela fé. Pegue as armas que Deus tem te dado para enfrentar os gigantes da sua vida. E de forma simples, crendo no Senhor, jogue a pedra. Escolha 5. Tem uns que dizem que são os 5 pontos do calvinismo. Outros dizem que são os 5 solas da reforma protestante. Até que 5. 5 ferramentas no seu trabalho para você resolver aquele problema. Tente uma de cada vez. Isso é o coach que faz isso, né? E você derrotará esse gigante, e você então será elevado como aquele de fé, como Davi foi. Meus irmãos, a gente tem que olhar pro texto. Pro texto. Qual era o real perigo que Saul, o exército e a nação que ficou lá, né? O pai de Davi, os avós, os velhinhos, ficaram lá, as mulheres. Qual era o perigo que eles corriam? Se
os filisteus vencessem, eles experimentariam morte, dor, vergonha e escravidão. Era isso que unia todos eles num mesmo problema. Deixa eu falar um negócio para você. O teu gigante não é tua conta de luz que tu não consegue pagar. Não é teu funcionário ou teu chefe. Teu funcionário ou teu chefe é só eles se converterem. Vai ficar tudo de verdade. Vai ficar tudo bem. Teu real problema não é tua família. Teu real problema não é teu vizinho. Teu real problema é que você está diante da realidade da morte. Porque por causa do teu pecado, você é feito escravo. Por causa do teu pecado, a humanidade inteira, junto a você, experimentam morte espiritual, física e eterna. O que une toda a humanidade como um só povo, diante de um mesmo gigante, é o fato de que o nosso gigante é um ser ou é algo que nós não temos a menor capacidade de resolver. Com toda a ciência e com toda a tecnologia, a humanidade não descobriu um jeito de impedir a morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Vocês podem ser inteligentes, desenvolverem o que for, mas vocês pagarão por conta do pecado. Não há escapatória. Esse é o gigante que nos afronta todos os dias. Você vai dormir hoje e você não sabe se durante o seu sono um microvaso sanguíneo não vai estourar no seu cérebro, ou que irriga parte do teu corpo, o teu próprio coração, e amanhecer sem vida, porque o salário do pecado é a morte. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite. A carne, o mundo e o diabo nos cobra morte. Eles são nossos escravos. Eles vivem para nossa necessidade. A carne, o mundo e o diabo. Morte, morte, morte se chama Golias. Teu problema real é o resultado do teu pecado. Muito bem. Davi resolveu o problema. Tu consegue resolver esse problema? Você consegue vencer a morte? Não? Sabe por quê? Porque nessa história, nós não somos Davi. E maldito é o pregador que diz um troço desse. Que você tem que ser Davi. Nós não somos Davi. Nós não cremos como deveríamos. Quem somos nós? Somos o exército que está no fundão, com o joelho batendo e quase botando ovo de medo. Nós não temos o que fazer. Nosso representante, Saul? Não. Adão, que foi derrotado pela serpente. O nosso representante não é confiável. Tudo que temos ao nosso redor e as nossas próprias armas não conseguem resolver a morte, porque não conseguem resolver o nosso pecado. Estamos perdidos, falidos. Iremos morrer, sermos escravizados. Você não é Davi. Você é o exército medroso. E eu também. Quem é Davi? Davi é aquele que anos depois, centenas de anos depois, será anunciado como o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, filho de Davi, o verdadeiro rei, o verdadeiro representante, aquele que toma lugar de Adão e que se coloca enquanto nós tremíamos,
Enquanto todo o povo deixou Davi correr sozinho, nós olhamos os discípulos de Jesus fugindo. O Cristo, que foi desprezado por todos, que foi abandonado pelos seus melhores amigos, apenas algumas poucas mulheres e um discípulo ficou lá, João, que sua própria família dizia: ele está maluco. O insignificante, o fraco, nascido em Belém, a mesma cidade de Davi, habitante de Nazaré, o pior lugar que se tinha para viver naquela época. Aquele da qual nenhum ser humano olha e crê e acredita, mas o despreza. É esse que olha para cada um de vocês e diz o seguinte: eu vou matar o teu gigante. Tu confia em mim? Eu vou matar o teu gigante. E na cruz, Jesus não usa uma funda e uma pedra, mas é o seu próprio corpo, no instrumento, no campo de batalha da morte, em uma cruz. Ele se engalfinha com a morte. Ele a segura firme. A morte lhe fere o calcanhar. E ele experimenta o doce frio e vazio do túmulo. E quando olhávamos para o nosso representante naquele campo de batalha, incrédulos, pois Paulo vai dizer: eu vou vos lembrar novamente o evangelho, o fato de que o Filho de Deus encarnou, se ofereceu como seu substituto, experimentando a morte, e ressuscitou, porque se ele não tivesse ressuscitado, nossa fé não servia para nada. Pois até o momento da batalha, aquele povo amedrontado, assim como nós, estávamos incrédulos. E 3 dias depois, ele se levanta do vale com a cabeça da morte. E nós, que éramos o povo assustado, começamos a festejar e berrar de alegria, porque a vitória do nosso representante transbordou sobre nós e nele fomos feitos vencedores. E se a morte foi vencida, meu amigo e minha amiga, qualquer outra coisa nessa terra e nessa vida é café pequeno. Como diz o outro, é galho fraco. Pelo amor de Deus, você continua com medo de quê nessa vida? Por que não se entrega de corpo e alma completamente, com, sabe, com tudo? Vai com tudo para Jesus. Vai com tudo. Entregue-se completamente a Jesus. Pois ele é o segundo Adão, ele é maior e melhor do que Davi, ele é o nosso representante, que experimentando a morte em nosso lugar, nos dá a alegria da vitória, e na vitória dele, nós recebemos o ímpeto do próprio Espírito, para agora partir para dentro do diabo. E nesse ponto, nossos irmãos pentecostais são muito melhores do que nós, tradicionais. Partir para dentro do diabo. Partir para cima do império das trevas. Expulsá-los. Demônio a demônio caindo. Reinos corruptos e injustos sendo depostos para a glória de Deus.
justiça, harmonia, santidade, sendo disseminados por aqueles que receberam a vitória do seu representante. Jesus vai dizer: felizes são os que não viram e creram. Parte para dentro da missão, parte para dentro de contar para as pessoas ao seu redor que temos um representante diante de Deus que intercede dia e noite por nós, Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus encarnado, morto e ressurreto, do qual me justifica e não me faz de mim alguém que não precisa mais se martirizar com medo dessa vida, mas sabendo que mesmo que eu perca tudo nesse mundo, pensa nisso, mesmo que eu perca tudo nesse mundo, estarei no Senhor, feliz. Você conseguiria viver daqui para frente com apenas uma frase: a minha graça te basta, porque tu está querendo mais? Com qual objetivo? Eu não estou dizendo aqui que não temos que crescer na vida. Não é isso que eu estou dizendo. A questão é o porquê. Porque quem te sustenta? Quem te mantém? Quem te manteve até os dias de hoje? Quem te preservou quando a sua vida poderia ter sido perdida? Quantos amigos, colegas, vizinhos, parentes perderam a sua vida por coisas muito menores do que você já passou na vida e você foi preservado? A minha graça te basta. Irmãos, tantas aplicações teriam aqui e nós extrapolamos 33 minutos da proposta do sermão de 1 hora. Não sei se semana que vem farei ou não um sermão só de aplicações, como já fizemos de outras vezes, não sei. Mas que a palavra do Senhor, exposta a vocês hoje, venha como esse poder sobrenatural, não de quem luta, mas de quem prega, e que pregando luta, porque já venceu em Jesus, porque somente nele somos suficientes para isso.